A história que vou contar hoje aconteceu numa cerimônia de casamento em Higienópolis, São Paulo. Os nomes foram trocados, mas a essência dessa história é dolorosamente real no Brasil contemporâneo. E o que aconteceu naquela noite de outubro vai te ensinar algo profundo sobre orgulho e preconceito. Os pais da noiva eram empresários ricos do bairro mais elegante de São Paulo. O pai do noivo era apenas um porteiro humilde, viúvo, que criou o filho sozinho. Durante todo o jantar, a família da noiva o humilhou na frente de 200 convidados. Riram do terno antigo dele, riram do sotaque do interior, riram das mãos calejadas dele. Até que, no momento dos discursos, ele levantou a taça e contou uma história. Uma história que ninguém esperava ouvir e que mudou a opinião de cada pessoa naquela sala. Joaquim tinha 58 anos quando o filho Daniel se casou com Beatriz Vasconcelos. Trabalhava havia 22 anos como porteiro no mesmo prédio na Avenida Higienópolis. Era um homem alto, magro, com mãos enormes e calejadas pelos anos de trabalho duro. Tinha aprendido a ler já adulto, aos 26 anos, numa escola noturna do SESI. A esposa morreu quando Daniel tinha apenas 3 anos, deixando os dois sozinhos no mundo. Joaquim criou o filho com salário de porteiro, sem nunca pedir ajuda para ninguém. Trabalhava o dia inteiro no prédio e fazia bicos como pedreiro durante os fins de semana. Daniel estudou em escola pública, mas o pai sempre cobrou que ele tirasse notas excelentes. Filho, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento que está na cabeça. Daniel passou no vestibular da USP em medicina, com bolsa integral, aos 17 anos. Formou-se em 2019, especializou-se em cardiologia e começou a trabalhar no Hospital Albert Einstein. Foi no Einstein, durante um plantão noturno, que ele conheceu Beatriz, médica residente. Beatriz era filha de Henrique e Cristina Vasconcelos, donos de uma rede de concessionárias de luxo. Moravam num apartamento de 600 metros quadrados no 5º andar mais caro de Higienópolis. Daniel e Beatriz namoraram por 3 anos antes do noivado oficial. Durante todo esse tempo, Daniel quase nunca mencionou o pai para a família dela. Ele tinha vergonha. Não do pai, mas de como sabia que a família Vasconcelos reagiria. Joaquim, do seu lado, também evitou aparecer demais nos primeiros encontros familiares. Sabia ler as pessoas. Sentiu, no primeiro abraço com Cristina Vasconcelos, que não era bem-vindo ali, mas amava o filho. E queria estar presente no casamento dele, custasse o que custasse. A cerimônia foi marcada para um sábado de outubro, num buffet caríssimo no Jardim Europa. O orçamento da festa, pago integralmente pela família Vasconcelos, ultrapassava R$300 mil. 200 convidados confirmaram presença, incluindo políticos, advogados, médicos famosos da capital paulista. Joaquim chegou ao buffet às 19 horas em ponto, vestindo o único terno que tinha na vida. Era um terno cinza escuro, comprado há 12 anos numa loja de departamentos do centro. Apertava nos ombros. As calças estavam ligeiramente curtas. Os sapatos pretos tinham marcas de uso intenso. Mas Joaquim tinha passado a tarde inteira engraxando aqueles sapatos no banco do quintal. Era a primeira vez na vida dele que entrava num lugar tão luxuoso como aquele buffet. Henrique Vasconcelos, pai da noiva, recebia os convidados na entrada com um sorriso largo e ensaiado. Quando Joaquim chegou, Henrique olhou para ele dos pés à cabeça e o sorriso desapareceu lentamente. "O senhor é parente do pessoal do buffet?" perguntou Henrique, num tom propositalmente alto e humilhante. Joaquim respondeu com calma. "Sou o pai do noivo, Joaquim Pereira da Silva. Muito prazer, senhor." Henrique apertou a mão dele de forma rápida, quase sem encostar, e virou-se para outros convidados. Joaquim entrou no salão sozinho. Daniel ainda estava nos camarins, se preparando para a cerimônia. A irmã da noiva, Carolina, passou por Joaquim sem cumprimentá-lo, segurando uma taça de champanhe. Ele se sentou na mesa designada, no canto mais distante do palco principal da festa. Os outros convidados daquela mesa olharam para ele com curiosidade, mas ninguém puxou conversa. A cerimônia religiosa foi linda. Daniel chorou ao ver Beatriz entrando vestida de noiva pelo corredor. Joaquim chorou também, mas em silêncio, escondendo o rosto entre as mãos calejadas e enormes. Depois da cerimônia, todos foram para o jantar de gala no salão decorado com flores brancas. Foi durante o jantar que a humilhação começou de verdade,
sem que Daniel pudesse perceber direito. Cristina Vasconcelos, mãe da noiva, passou pela mesa de Joaquim e parou ao lado dele. Sabe, senhor Joaquim, fiquei sabendo que o senhor trabalha como porteiro num prédio aqui perto. Deve ser difícil, não? Lidar com gente de bem o dia todo, abrindo portas para todo mundo. Joaquim respondeu educadamente. É um trabalho honrado, dona Cristina. Pagou os estudos do meu filho. Cristina deu uma risada fina, daquelas que machucam mais do que as palavras propriamente ditas. Claro, claro. Daniel é um menino tão esforçado. Conseguiu vencer apesar das origens humildes dele. E saiu, deixando Joaquim sozinho com aquela frase pousada como uma pedra no peito dele. Henrique Vasconcelos chegou logo depois, com 2 amigos empresários, todos segurando taças de uísque. Joaquim, deixa eu te apresentar meus amigos. Esse é o pai do Daniel. Ele é porteiro. Os 2 empresários trocaram olhares e sorrisos discretos, mas evidentes para qualquer um que prestasse atenção. Porteiro de qual prédio? Perguntou um deles, fingindo curiosidade educada e completamente falsa. Avenida Higienópolis, número 842, respondeu Joaquim, sem desviar o olhar nenhum. Ah, conheço esse prédio. O síndico de lá é amigo do meu primo. Vou perguntar sobre você. Joaquim apenas balançou a cabeça, mantendo a dignidade silenciosa que tinha aprendido nas últimas décadas. Durante toda a noite, os Vasconcelos faziam questão de mencionar a profissão de Joaquim em cada conversa. Vocês conhecem o Joaquim? Pai do Daniel. Trabalha de porteiro lá em Higienópolis há 20 anos. Cada vez que ele se aproximava do filho, alguém da família da noiva o chamava para outro lado. Joaquim percebeu que estavam tentando manter ele afastado dos convidados importantes durante a recepção inteira. Daniel não percebeu nada. Estava ocupado cumprimentando médicos famosos e amigos da família da esposa nova. Beatriz percebeu e sentiu uma vergonha que ela ainda não sabia exatamente o nome verdadeiro. Mas não disse nada. Era a noite dela. E ela tinha medo do pai dela, no fundo, sempre. Às 22 horas, chegou o momento dos discursos oficiais, parte mais importante da cerimônia toda. Henrique Vasconcelos pegou o microfone, fez um discurso longo sobre a filha, sobre os valores da família. Falou sobre tradição, sobre legado, sobre como Beatriz merecia o melhor que a vida poderia oferecer. Os convidados aplaudiram demoradamente e Henrique sorriu, satisfeito com a própria performance pública. Depois falou Beatriz, depois Daniel, depois a madrinha e, por fim, o mestre de cerimônias anunciou. Agora, com a palavra, o pai do noivo, Sr. Joaquim Pereira da Silva. Por favor, suba ao palco. Houve um silêncio estranho no salão. Henrique Vasconcelos olhou para a esposa com um certo desconforto facial. Ninguém da família Vasconcelos esperava que Joaquim fosse discursar. Era uma coisa que ele tinha pedido. Joaquim levantou-se devagar, andou até o palco com passos firmes, apesar dos sapatos antigos apertarem. Pegou o microfone, olhou para os 200 convidados, respirou fundo e começou a falar. Boa noite a todos. Eu sou o Joaquim, pai do Daniel, médico cardiologista do Hospital Albert Einstein. Eu sei que muitos de vocês olharam para mim hoje e perceberam logo que eu não pertenço aqui. Vocês têm razão. Eu não pertenço a este mundo de luxo, de empresas, de famílias tradicionais paulistanas. Eu sou um porteiro. Trabalho há 22 anos no prédio 512 da Avenida Higienópolis. Houve um pequeno burburinho no salão. Henrique Vasconcelos olhou para baixo, para a taça dele de champanhe. Joaquim continuou. Mas eu quero contar uma história rápida para vocês antes de fazer o brinde aos noivos. Há 23 anos, numa noite de inverno em São Paulo, eu trabalhava num plantão noturno como pedreiro. Eu estava na rua, voltando para casa às 2 da manhã, quando vi um carro batido perto da Faria Lima. Era um Mercedes preto, de um homem muito bem vestido, que estava ferido na cabeça, sangrando muito. Eu chamei o resgate com o telefone público, mas o socorro demoraria e o homem estava perdendo sangue. Eu tirei minha camisa, fiz um torniquete na cabeça dele e segurei a mão dele até a ambulância chegar. Naquela noite, eu fiquei no hospital até às 6 da manhã, esperando notícias daquele homem desconhecido. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, ele me disse que o homem ia viver, graças ao torniquete improvisado. Eu nunca soube o nome desse homem.
Voltei para casa, dormi 2 horas e fui trabalhar no prédio normalmente. Há 3 meses, quando eu conheci os pais da minha futura nora, eu tive uma sensação estranha no peito. O senhor Henrique Vasconcelos tinha uma cicatriz na testa, do lado esquerdo, que eu já tinha visto antes. Joaquim virou-se para Henrique, que tinha levantado a cabeça e estava completamente pálido naquele momento. Senhor Henrique, eu peço perdão se estou errado, mas eu acho que o homem do Mercedes era o senhor. E eu acho que aquela cicatriz que o senhor tem na testa é exatamente do meu torniquete improvisado. Eu reconheci a cicatriz no nosso primeiro encontro de família, mas eu nunca quis dizer nada antes. Não queria que o senhor pensasse que eu estava tentando me beneficiar de uma história antiga assim. Mas hoje, depois de tudo o que aconteceu nesta noite, eu acho que o senhor precisa ouvir essa história toda. O salão inteiro ficou em silêncio total. Cristina Vasconcelos colocou a mão na boca, com os olhos arregalados. Henrique levantou-se devagar. Andou até o palco com passos hesitantes. Subiu as escadas, tremendo um pouco. Olhou para Joaquim de perto, pela primeira vez naquela noite, sem o olhar de superioridade habitual dele. E então, na frente de 200 convidados, Henrique Vasconcelos começou a chorar como uma criança pequena. Abraçou Joaquim, ali mesmo, no palco, e disse com a voz embargada: Era você naquela noite. Eu te procurei por anos, anunciei em jornal, coloquei recompensa, ninguém apareceu. Eu nunca soube o seu nome. Joaquim respondeu, com a calma de quem nunca esperou recompensa alguma por aquele gesto antigo da vida. Eu não precisei aparecer, senhor Henrique. Era só o que qualquer pessoa decente teria feito naquela noite fria. E foi assim que, num único momento, na frente de 200 pessoas, tudo mudou para sempre no salão. Carolina Vasconcelos, a irmã da noiva, começou a chorar. Cristina pediu perdão a Joaquim em voz alta. Os empresários que tinham rido dele uma hora antes vieram apertar a mão dele com respeito completo. Daniel olhou para o pai com lágrimas. Era a primeira vez que ouvia aquela história em 23 anos. Beatriz abraçou Joaquim e disse: Eu nunca soube que o senhor era esse tipo de homem extraordinário. Joaquim me respondeu com simplicidade: Eu sou o tipo de homem que estava ali quando precisaram, minha filha. O resto da festa transcorreu de uma forma completamente diferente da primeira metade da noite estranha. Henrique Vasconcelos não desgrudou de Joaquim. Apresentou ele a cada convidado com palavras de profundo respeito. Esse aqui é o senhor Joaquim. Ele me salvou a vida há 23 anos. É o sogro do meu genro. Os mesmos convidados que tinham rido do terno antigo agora pediam fotos com Joaquim, com sorrisos genuínos. Cristina Vasconcelos chorou a noite inteira. Pediu perdão umas 3 vezes. Falou que tinha sido injusta e arrogante. Joaquim perdoou todos com a mesma calma com que tinha aguentado as humilhações durante a primeira parte da festa. A vida ensina coisas estranhas, ele disse para Daniel no final da noite antes de ir embora. Às vezes, a gente precisa esperar muito tempo para a verdade aparecer, mas ela sempre aparece, meu filho. Agora, você deve estar se perguntando, por que essa história nos toca tanto profundamente assim? Por que sentimos uma satisfação tão grande quando Joaquim, o porteiro, expõe a hipocrisia dos Vasconcelos? E, principalmente, por que famílias inteiras humilham pessoas pelo trabalho que elas exercem todos os dias? Para responder essas perguntas, precisamos olhar para algumas pesquisas fundamentais da psicologia social moderna. E o que a ciência diz é mais perturbador do que qualquer história individual de preconceito que você já viveu. A primeira pesquisa é talvez a mais importante já feita sobre como julgamos os outros pela aparência. Em 1977, o psicólogo Lee Ross, da Universidade de Stanford, publicou um artigo revolucionário. Ross descobriu uma coisa simples e devastadora sobre o cérebro humano que mudou a psicologia social para sempre. Ele chamou esse fenômeno de erro fundamental de atribuição. E ele acontece com cada um de nós diariamente. Quando vemos alguém fazer algo, nosso cérebro automaticamente atribui aquela ação ao caráter da pessoa, não ao contexto. Se um homem está vestido com um terno barato, o cérebro decide: ele é incompetente, preguiçoso ou pobre por escolha. Não consideramos que o terno barato pode ser resultado de uma vida inteira de circunstâncias difíceis enfrentadas. Os Vasconcelos cometeram exatamente esse erro durante toda a recepção do casamento da filha deles naquele dia.
Olharam para o terno antigo de Joaquim e atribuíram tudo ao caráter dele, ao valor dele como pessoa. Não consideraram que aquele terno tinha sido pago com o salário de um homem que criou um médico sozinho. A pesquisa de Lee Ross tem mais de 20 mil citações na ciência mundial até hoje, segundo o Google Scholar. É considerada uma das descobertas fundamentais da psicologia social do século XX inteiro até agora. Vamos para a segunda pesquisa, que explica por que esse erro é especialmente perigoso em famílias ricas brasileiras. Em 1979, dois psicólogos britânicos, Henry Tajfel e John Turner, criaram uma teoria. A teoria se chamava Teoria da Identidade Social, e ela explica como grupos humanos se formam contra outros grupos. Tajfel fez um experimento perturbador antes disso, em 1971, com adolescentes ingleses comuns. Ele dividiu os meninos em dois grupos, baseados em uma coisa completamente sem sentido: apenas preferência por pintor. Alguns gostavam de Klee, outros gostavam de Kandinsky. Essa foi a única base da divisão entre os jovens. Os meninos nunca se conheceram pessoalmente, não tinham nada em comum. A divisão era absolutamente artificial e aleatória. Mas quando perguntados, eles consistentemente alocavam mais pontos para o próprio grupo do que para o grupo rival. Mesmo sem motivo real para isso. Mesmo sem ganhar nada com isso. Mesmo sem ter conhecido o outro grupo. Tajfel concluiu: o cérebro humano cria preconceito contra grupos diferentes, mesmo quando não há razão lógica nenhuma. É um mecanismo biológico antigo, criado pela evolução para proteger nossa identidade dentro de um grupo familiar. Aplicando a história, os Vasconcelos enxergaram Joaquim como membro de outro grupo, de uma classe social inferior, e automaticamente alocaram menos respeito, menos dignidade, menos consideração para ele do que para outros convidados. Não era pessoal, era um mecanismo biológico antigo, ativado pela diferença de classe social naquela noite estranha. Mas vamos para a terceira pesquisa, que talvez seja a mais perturbadora de todas para nós, brasileiros modernos. Em 1984, o epidemiologista britânico Michael Marmot publicou os resultados do estudo Whitehall. O estudo acompanhou mais de 17 mil funcionários públicos britânicos durante várias décadas inteiras de suas vidas. E descobriu algo chocante. Os funcionários de menor hierarquia morriam 4 vezes mais cedo que os de alta hierarquia. Não era pobreza. Esses funcionários todos tinham salários decentes, plano de saúde, alimentação, casa, transporte público. A diferença era a posição social na hierarquia da empresa e o estresse crônico de ser tratado como inferior. Marmot descobriu que ser humilhado constantemente no trabalho ativa o cortisol crônico, hormônio do estresse. E o cortisol crônico, ao longo dos anos, causa doenças cardíacas, diabetes, derrames e até alguns tipos de câncer. Pessoas como Joaquim, humilhadas há décadas pela posição que ocupam, têm a expectativa de vida reduzida significativamente. Não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade. Sobre ser visto como humano completo, sobre ser respeitado pelos outros. Marmot batizou esse fenômeno de síndrome do status e continua acompanhando esse padrão até os dias atuais. A descoberta dele mudou completamente como a medicina entende a relação entre psicologia social e doenças físicas crônicas. Antes do estudo Whitehall, médicos acreditavam que doença cardíaca era principalmente questão de genética, dieta ou tabagismo apenas. Depois de Marmot, ficou claro: o ambiente social em que vivemos modifica nosso corpo biologicamente em nível celular profundo. A humilhação que Joaquim sofreu naquela noite não foi apenas emocional. Foi uma agressão biológica real ao corpo dele. Agora vamos para os dados brasileiros, que mostram que essa história não é uma exceção isolada no nosso país. Uma pesquisa publicada na revista científica Revista Brasileira de Economia, em 2019, analisou 30 anos de casamentos. A pesquisa cobriu o período de 1970 até 2010 no Brasil inteiro. E descobriu uma coisa importante: brasileiros estão se casando cada vez mais entre pessoas de classes sociais semelhantes. O índice de casamentos seletivos cresceu mais de 100% em 40 anos, conforme a pesquisa científica. Famílias ricas tendem a rejeitar uniões com famílias de classes inferiores, criando bolhas sociais cada vez mais fechadas. A história do Joaquim e dos Vasconcelos é estatisticamente improvável no Brasil contemporâneo, mas não impossível. E quando acontece,
Geralmente envolve algum tipo de humilhação, como a que vimos durante essa noite de casamento. Agora vamos para a parte mais importante deste vídeo. O que você pode levar dessa história para a sua vida hoje? A primeira lição é sobre não julgar pessoas pela roupa, pelo emprego ou pelo sotaque que elas têm. O cérebro humano vai julgar automaticamente em milissegundos, conforme as pesquisas de Daniel Kahneman e Alex Todorov. A pesquisa de Todorov em Princeton mostrou: julgamos confiança e competência em 100 milissegundos vendo apenas o rosto. Você não pode evitar o primeiro julgamento, mas pode escolher conscientemente desafiá-lo antes de agir em cima dele. Pause, respire, pergunte: será que estou julgando esta pessoa pelo contexto ou pelo que ela realmente é? A segunda lição é mais profunda. Dignidade não tem nada a ver com posição social na hierarquia humana. Joaquim era porteiro, mas Joaquim salvou a vida de Henrique Vasconcelos 23 anos antes daquela noite. E o fez sem esperar nada em troca, sem deixar o nome, sem cobrar recompensa, sem nunca contar a história. Existem milhões de Joaquins no Brasil. Eles abrem portas, dirigem ônibus, fazem entregas, cuidam de hospitais públicos. Cada um deles carrega histórias profundas que você nunca vai conhecer se passar pela vida tratando-os como invisíveis. A terceira lição é talvez a mais importante de todas para a sociedade brasileira inteira contemporânea. Quando você humilha alguém pela posição social, você está cometendo o erro fundamental de atribuição de Lee Ross. Está dizendo que aquela posição reflete o caráter da pessoa, quando na verdade reflete apenas as circunstâncias contextuais. E você está alocando inferioridade humana baseada em diferença de grupo, como descobriu Henry Teichfel em 1971. Mas ao fazer isso, você não está apenas humilhando o outro. Você está revelando algo muito importante sobre você mesmo. Você está mostrando que sua identidade depende de se sentir superior a alguém. E isso é uma fraqueza profunda interna. Pessoas verdadeiramente seguras de si nunca precisam diminuir os outros para se sentir importantes em qualquer ambiente social. Existe um teste simples que você pode fazer com você mesmo a partir de hoje, todos os dias da semana. Pergunte: como eu trato a faxineira, o porteiro, o garçom, o motorista de aplicativo, o atendente da padaria? Porque a forma como você trata essas pessoas, segundo a psicologia social, revela o seu caráter real verdadeiro. Não a forma como você se comporta na frente do chefe, nem na frente da sogra, nem na frente da câmera. A forma como você trata pessoas que não podem fazer nada por você é a única medida verdadeira do seu valor humano. Agora me conta nos comentários. Você já viu uma humilhação parecida em algum casamento que assistiu antes? Você já foi o Joaquim em alguma situação da sua vida, humilhado por alguém que se achava superior? Se este vídeo te tocou, deixa um like e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem hoje mesmo. E se inscreva no canal Os Diários de Gabriel, porque histórias como essa publico 2 vezes por semana, sempre. No próximo vídeo, vou contar a história de um homem que perdoou o amigo que destruiu tudo na vida dele. Você não vai acreditar no motivo verdadeiro que estava por trás daquela traição enorme entre 2 antigos amigos. Até lá, eu sou o Gabriel, e essa foi mais uma página dos meus diários pessoais que compartilho aqui. Trate cada porteiro, cada faxineira, cada entregador com respeito. Você nunca sabe quem salvou a vida de quem antes.